Olá, meus queridos e amados, é um prazer ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Sou o professor João e estou aqui para responder a pergunta sobre Adão e Eva. Adão e Eva existiram de verdade, sim ou não? Gênesis 1:27 diz que Adão e Eva foram pessoas reais, pessoas que existiram. Agora, será que existiram mesmo ou é apenas um mito? O problema é, muitos eruditos modernos consideram os primeiros capítulos de Gênesis como um mito e não os tomam como históricos. Mas a Bíblia parece apresentar Adão e Eva como pessoas reais que tiveram filhos aos quais todo o restante da humanidade proveio, né? Dali descende todo o restante da humanidade. Muitos têm dúvidas a respeito se Adão e Eva existiram realmente. Então nós podemos ver, os primeiros homens de que fala o Gênesis podem muito bem ter sido rudimentares, como mostram os indícios dos fósseis da pré-história. As ideias religiosas de Adão poderão ter sido puras, mas sob a forma de intuições concretas, como dos povos primitivos e das crianças. Não se tratava de altos conhecimentos teológicos. Adão, por exemplo, é Adão, quer dizer homem, e Eva, quer dizer mãe dos viventes. Representam o ser humano criado por Deus. São tão reais quanto é real o gênero humano. Deus se apresentou ao homem nas suas origens, ao homem real e não a um ser fictício. Eles existiram de fato, foram os primeiros seres humanos que receberam de Deus uma alma imortal. Adão e Eva realmente não são nomes próprios. Nós podemos entender que esses nomes não são como João, Pedro, Maria, né? Então não necessariamente representam apenas o primeiro casal de humanos, mas os primeiros humanos. São nomes de origem hebraica que significam apenas homem e mulher. Por isso, a igreja deixa para o estudo dos cientistas mostrar como os seres humanos surgiram, trazidos por Deus. Se de apenas um casal, como nós podemos entender, monogenismo, ou de vários casais de um mesmo tronco, poligenismo. O que a igreja não aceita é que a humanidade tenha surgido ao mesmo tempo de vários troncos em lugares diferentes. O que a Bíblia quer realmente nos ensinar, o Gênesis em seus 3 primeiros capítulos usa a linguagem figurada para revelar verdades religiosas não científicas ou históricas. Em resumo, a Bíblia quer nos ensinar apenas o que nós podemos citar aqui para você. Em primeiro lugar, Deus criou o ser humano, homem e mulher, podendo ter utilizado a evolução da matéria pré-existente até chegar ao grau de complexidade do corpo humano. Ele que sabe como fazer. Em segundo lugar, o Senhor concedeu aos primeiros pais graças espirituais especiais, justiça original, harmonia consigo e com a mulher, com a natureza e com Deus. E estado de santidade, ou seja, comunhão profunda com Deus, participação da vida divina, dons preternaturais, não sofrer, não morrer, ciência infusa e etc. Em terceiro lugar, o Criador indicou aos primeiros pais um modelo de vida figurado pela proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Isso significava que o homem não deveria ser o árbitro do bem e do mal, já que ele foi elevado à especial comunhão com Deus, deveria comportar-se não simplesmente de acordo com o seu bom senso ou suas intuições racionais, mas segundo as normas correspondentes de sua dignidade de filho de Deus. Em quarto lugar, o homem, por soberba e desobediência, disse não ao modelo de vida e ao convite do Criador,
perdendo assim o estado de santidade, de justiça original. Dessa forma, o sofrimento, a morte entraram no mundo e por causa do pecado original, realmente. Isso levou Paulo a dizer que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23. Então não é preciso exagerar a perfeição do estado primitivo da humanidade por causa dos dons preternaturais e da justiça original. Foi um estado belo, mas do ponto de vista religioso e moral, apenas não sob o aspecto da civilização ou da cultura. O que nós podemos apresentar como solução a essa questão? Há realmente uma boa evidência para crermos que Adão e Eva tenham sido pessoas reais. Primeiro, em Gênesis, no capítulo 1 e 2, apresenta-os como pessoas reais e até mesmo narra os importantes acontecimentos de suas vidas, o que é histórico. Em segundo lugar, eles tiveram filhos, que foram pessoas reais, que também tiveram filhos reais. Nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, versículo 25, e também, sucessivamente, podemos ver mais referência a esse respeito. Em terceiro lugar, a mesma frase, são estas as gerações de, usada para registrar dados históricos posteriores, em Gênesis também são citados em várias outras partes do livro de Gênesis 6, Gênesis 10, Gênesis 32 e assim sucessivamente. Muitas outras referências são encontradas. Então, essa mesma expressão é empregada a respeito de Adão e Eva lá em Gênesis no capítulo 5, no verso 1. Em quarto lugar, várias cronologias posteriores do Antigo Testamento colocam Adão no topo da lista, né? Como lá em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Em quinto lugar, o Novo Testamento põe Adão no início da lista dos antecedentes de Jesus, na genealogia. Se ele não fosse um homem real, não estaria ali na descendência de Jesus, que foi também um homem real, conforme Lucas 3, verso 38. Em sexto lugar, Jesus referiu-se a Adão e Eva como os primeiros, macho e fêmea, fazendo da união física deles a base do casamento. Mateus, capítulo 19, versículo 4. Em sétimo lugar, Romanos declara que a morte literalmente reinou no mundo trazida por um homem, ou seja, Adão, literal. Romanos 5, verso 14. Então, como é que Deus comunica conosco? Deus comunica através da linguagem. Quando ele fez o primeiro homem, Adão, ele já o tinha programado com uma linguagem para que houvesse comunicação. A linguagem humana consiste em palavras num contexto específico que se relacionam com a realidade global à nossa volta. Portanto, Deus pode revelar coisas ao homem e o homem pode comunicar com Deus, porque essas palavras têm significado e transmitem uma mensagem perceptível. Se isso não fosse assim, como poderíamos comunicar uns com os outros, ou então com Deus e Deus conosco? Porque as coisas de Deus não se discernem de forma natural, mas sim espiritual. Portanto, fique você com a verdade absoluta da palavra de Deus e que Deus te abençoe. Espero ter respondido aqui a esta tão importante pergunta. Que Deus abençoe.